Gente, vamos aí nos aquietando, nos acalmando, procurando aí os nossos lugares, nos ajeitando para que a gente possa começar o trabalho dessa tarde. Quando a gente começar a nossa doutrinária do sábado, gostaria de dar alguns avisos. A nossa casa ela está funcionando aberta ao público sempre às segundas-feiras, a partir das 19 horas, com evangelho, passe. Nos sábados, a partir das 15h30, com a nossa vibração, e a vibração a partir de setembro ela vai ser aberta ao público. A vibração começa às 15h30 e vai até às 16h30 e ela vai permanecer aberta ao público durante o mês de setembro. E logo depois da vibração, a gente tem um intervalo de 30 minutos para organizar tudo, para começar a nossa doutrinária, seguida do passe, que a gente tem ali na outra sala. E temos aqui também os nossos estudos, aos domingos, a partir das 16h30, que é o estudo da mediunidade, aberto ao público, e os estudos online, né? Nós temos estudo do ESO, estudo sistematizado da doutrina espírita, estudo da série psicológica Joana de Ângeles, estudo das obras de André Luiz, estudos da obra A Gênese. Esqueci algum. Não, temos estudo da juventude na sexta-feira, toda sexta-feira, viu? Temos Juventude Espírita a partir das 17h30 e durante a nossa doutrinária acontece ali na outra salinha a evangelização infantil, tá bom? Então esses são os nossos avisos. Vocês já viram que ali fora tem a recepção, quem chegar vai deixar o nome lá para a psicografia. Se quiser vir aguardar a psicografia aqui, pode vir no sábado às 15h30, que a gente tem a vibração, e durante a vibração estão acontecendo as psicografias, tá bom? E elas estão abertas ao público. Então, vou ler uma mensagem para a gente dar início à nossa doutrinária. A mensagem número 11 do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino, que diz assim: aprenda a repousar sua mente. A mente cansada não pode pensar direito. Repouse a mente fazendo o exercício da higiene mental, para conquistar cada vez maior energia e vigor. O cérebro cansado turva o pensamento, e o pensamento é a maior força criadora que existe sobre a Terra. Repouse o cérebro para pensar com acerto e com alegria. Então é a partir dessa mensagem que nós vamos aquietar o nosso coração, respirar lenta e profundamente, sintonizar o nosso coração com a espiritualidade amiga que se encontra aqui através da prece, rogando a Jesus Cristo e aos espíritos amigos desta casa que nos acompanham e que querem o nosso bem, que eles derramem sobre nós, através da palestra, do passe, do atendimento fraterno, todas as energias benéficas e necessárias que precisamos para a nossa harmonia, para a nossa paz de espírito, que viemos buscar nesta casa. Que Jesus, em seu infinito amor, console as nossas dores e nos dê força e coragem para prosseguirmos a caminhada, a jornada que abraçamos como missão individual e particular aqui na Terra. Se conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje eu estou dirigindo e eu também é quem vou fazer a palestra. A gente vai fazer, na realidade, uma reflexão muito necessária para esses dias que nós temos vivido, para todos os dias de dificuldades que nós temos atravessado. A vida não é
um parque de diversões. Isso a gente já sabe. Embora alguns momentos da nossa caminhada pareçam que nós fomos colocados em um jardim de infância, onde o único intuito é recrear e brincar, a maioria dos momentos da nossa caminhada aqui são difíceis, desafiadores e dolorosos. São poucos os momentos que nós podemos dizer com todas as palavras que nós estamos plenamente felizes. Porque, como diz Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo. Mas, embora a gente tenha a consciência de que não podemos viver aqui na Terra essa felicidade em plenitude, nós sabemos que nós podemos ressignificar os momentos difíceis da nossa vida, reelaborar as dificuldades, aprender com elas, com as dores e com os sofrimentos, e ter minimamente uma vida harmoniosa, uma vida em paz. E a paz para nós já é felicidade. Então é pensando sobre isso e pensando sobre todas as campanhas, todos os discursos que surgem na TV, nas redes sociais, nas mídias sociais, quando chega o mês de setembro, que é um mês marcado por um excesso de discursos a respeito de suicídio, de depressão, de ansiedade, focando no aspecto mais negativo do processo mental da criatura humana, porque, como diria Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. E às vezes o que a gente considera normalidade ou anormalidade é apenas uma perspectiva, é um ponto de vista. E no Evangelho segundo o Espiritismo há um item, se eu estiver enganada, no capítulo 3, cujo título é exatamente esse, o ponto de vista. Porque quando a gente passa a observar a vida apenas sob a perspectiva da matéria, somente olhando para o aspecto material, somente considerando o estar aqui e agora, esse corpo, essa aparência, essa personalidade, quando a gente olha apenas para o aspecto do que eu tenho, do que eu possuo, do que eu construí, materialmente falando, quando eu me agarro a essa ilusão, eu sofro demasiadamente com todas as perdas. E tudo se torna algo muito grande. Porque o ponto de vista da matéria nos diz que quando um corpo morre, acaba tudo. E sob o ponto de vista da reencarnação, ou da pluralidade das existências, ou da sobrevivência do espírito à morte, a gente compreende que estar na matéria é momentâneo. E que estar na matéria significa, entre outras coisas, que nada, absolutamente nada, nem o nosso corpo nos pertence. A gente pode ser convidado para ir embora daqui a qualquer hora, hoje mesmo, amanhã ou no final de uma vida longa. Mas todos nós que olhamos a vida sob a perspectiva da sobrevivência do espírito após a morte, compreendemos uma coisa fundamental: ninguém morre. Nós não morremos jamais.
Por isso que quando chega setembro e as pessoas começam a falar de prevenção ao suicídio, de campanha de prevenção ao suicídio, e começam a focar na morte auto-infligida, eu fico muito preocupada. Porque muitas pessoas, durante o mês de setembro, acabam acionando gatilhos em decorrência desses discursos, muitas vezes mal elaborados. Por isso que a gente prefere chamar a campanha do Centro Espírita Irmã Sheila de campanha de valorização da vida, todo mundo junto pela vida, e a gente prefere falar de temas que vão trazer para nós consolo, esperança, perseverança, coragem diante dos momentos difíceis da nossa jornada. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, ele tem um item que versa justamente sobre o suicídio e a loucura. E se você for ler, a gente vai ver que a parte que trata do suicídio se refere ao materialismo. Normalmente, quem desiste dessa jornada é porque confia plenamente no materialismo e se afastou da sua dimensão espiritual. E quando ele se refere à loucura, ele está se referindo ao que na atualidade nós chamamos de transtornos mentais. Porque eles estão vinculados. Mas, mesmo encontrando esse tópico e esse tema lá dentro do Evangelho, ainda assim a gente prefere falar de perseverança. Por que, Adriana, que a gente vai falar de perseverança em uma palestra da campanha pela vida? Porque, não sei se vocês sabem, mas se vocês escreverem a palavra perseverança, dentro da palavra perseverança, a gente encontra uma outra palavra. Qual é a palavra? Esperança. Ela está lá dentro. Por que será que essa palavra é tão especial, perseverança, que a gente encontra na sua estrutura, nas sílabas, nas letras, no seu significado, a gente encontra a palavra esperança? Não sei se vocês sabem, mas a origem da palavra perseverança, a primeira etimologia dela é grega. É uma palavra que chama epinome. Epimone. Epimone, do grego, é perseverança. E sabe o que significa perseverança? Entre outras coisas, ela significa estar paciente enquanto espera. Estar paciente enquanto espera. Quando a gente fala em perseverança, assim, de modo geral, né, o senso comum diz assim, perseverar é o quê? Teimar. Né? Eu vou insistir. Essa é a concepção que a gente tem de perseverança no senso comum. Eu vou insistir, eu vou continuar, né? Eu vou teimar com isso aqui. Então, eu vou ser perseverante, eu vou ser insistente. Só que esse não é o significado de perseverança. O significado de perseverança é estar paciente enquanto espera. Quem espera pacientemente tem o quê? Esperança. Então, a palavra perseverança é uma palavra muito especial, porque ela traz a esperança dentro da sua estrutura e no seu significado. Mas perseverança não significa só estar paciente enquanto espera. Ela também significa ter tolerância. Ser tolerante, para nós, e tolerância é uma palavra que, se você for buscar etimologia também no grego ou no latim, tolerante é aquele que é capaz de desenvolver compaixão. Só tem tolerância quem tem compaixão. Quem não tem a virtude da compaixão não consegue ser tolerante. E a gente vai já falar disso. E tem outra coisa que é muito importante na palavra perseverança para esse momento. Perseverança significa não retroceder. O que significa isso, Adriana? Não olhar para trás. Aí eu lembro de uma fala de Jesus,
retratada por Lucas e também por Mateus, que ele diz assim: quem pega na charrua não pode olhar para trás. A charrua é um instrumento do trabalho, é a sua tarefa, é a sua missão. Não me interessa se essa sua missão é com a família, é com a sociedade, né? É com uma instituição social. Se você pegou na charrua, se a sua tarefa é a sua encarnação, é a sua própria existência, se você pegou na charrua, não olha para trás. E a gente vai já saber por que é tão importante falar de perseverança para aquelas pessoas que estão desanimadas, sem ânimos, sem a centelha na alma, que muitas vezes pensam em largar tudo, em desistir da caminhada, em abandonar a jornada. Por que é tão importante falar de perseverança? Porque a perseverança é uma habilidade que pode ser aprendida, que pode ser desenvolvida. A habilidade de não olhar para trás, a habilidade de esperar pacientemente, a habilidade de alimentar a esperança pode ser desenvolvido por nós e aprendido por nós. O Emmanuel tem um texto no livro Pão Nosso que ele comenta um versículo do capítulo 5, versículo 8, de uma epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo recomendando aos Tessalonicenses como se proteger espiritualmente, Paulo diz assim: a esperança é um capacete. A esperança é um capacete. Quando nós pensamos que a esperança é um capacete, metaforicamente falando, Paulo está se referindo a quê? A esperança é a proteção dos nossos próprios pensamentos. É um antídoto, portanto, contra os transtornos mentais, contra o desespero, a aflição, a angústia. Aquele que sabe esperar pacientemente, aquele que tem a perseverança, ele não se desespera, porque ele está armado com o capacete da esperança. Tem protegido seus pensamentos, porque o capacete é um instrumento que protege a cabeça. E metaforicamente, Paulo está dizendo que a esperança protege os nossos pensamentos. Então, se eu preciso da esperança para proteger os meus pensamentos, porque Paulo diz que é preciso ter como capacete a esperança. E o benfeitor Emmanuel comenta que esse capacete, a esperança, é a defesa que nós temos dos próprios pensamentos. Eles estão nos dizendo o quê? Que a esperança é um antídoto, é um remédio contra o adoecimento mental. Só, gente, que para desenvolver esperança é necessário também desenvolver uma outra virtude, a paciência, que a maioria de nós não tem. De jeito nenhum, não é verdade? A maioria de nós não tem. Por quê? Porque nós gostaríamos sempre de ter as coisas no nosso tempo, de resolver os nossos problemas no nosso tempo, de encontrar solução para as nossas aflições no nosso tempo, de sanar as nossas dificuldades no nosso tempo. E o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. É muito diferente. A gente tem uma aflição, tem uma pressa que não está presente em fenômeno nenhum da natureza. Só para a gente nascer,
Na barriga da nossa mãe, nós levamos no mínimo 7 meses, se você for muito apressado. Porque se você nasceu, né, sem nenhum problema, você passou pelo menos 9 meses na barriga da sua mãe. Para você sair da primeira infância, você levou pelo menos 3, 4 anos, depois 7 anos, depois entrou na puberdade, depois na adolescência. E eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, eu ficava calculando quantos anos eu ia ter no ano 2000. E a gente já estou em 2024. E a gente tinha uma pressa tão grande de resolver tudo, e quando a gente olha, o tempo passou tão rápido, foi tão rápido que a gente se assusta e diz, meu Deus, eu já tenho 52 anos. Quando eu fiz 50 anos, eu disse assim, meu Deus, que é o meu século de existência. Quando eu falava isso, minha mãe dizia, que horror. Meio século, tenho meio século de existência. A gente tem uma pressa que não está presente em lugar nenhum da natureza. Observe uma árvore crescendo. E observe essa árvore depois de crescer, florando. E depois de florar, dando fruto. Não está lá de dentro. É o processo. Mas a gente não aguarda o processo. A gente quer viver tudo no nosso tempo. Com a nossa aflição, com a nossa ansiedade, com a nossa angústia, com o nosso desespero. E aí nós adoecemos. Porque esquecemos de proteger o pensamento com o capacete da esperança. Porque perseverar é esperar com confiança, esperar com paciência. Mas o Emmanuel diz que se a perseverança é o dom de esperar pacientemente, a esperança é a força de compreender e de esperar. Gente, eu achei isso aqui tão importante. Ele diz, olha, a esperança é a força de compreender. Então vamos lá. A gente está passando por um processo doloroso. Ou está passando por um momento difícil. Geralmente, quem está passando por uma dor, e isso faz parte do processo da dor, e tem dores que a gente não consegue nem dar nome, porque elas não têm nome. Elas não têm nome. Tem dores que a gente não consegue explicar em palavras o que está sentindo. E são dores extremamente profundas e íntimas que nós somos incapazes às vezes até de dividir com alguém. Essas dores, geralmente, elas são carregadas no silêncio e geralmente são solitárias. Porque há dores em nossa vida que a gente não consegue nem dividir com o outro. Quando ele diz que a esperança é a força de compreender, ele está nos dizendo que para que eu possa alimentar a esperança, eu preciso compreender a razão daquela dor, a razão daquele sofrimento. Por isso que em todas as circunstâncias, em todos os momentos, os Espíritos nos dizem através de Allan Kardec, através do André Luiz, do Chico Xavier, do Emmanuel, da Joana de Ângeles, eles nos dizem que a dor é pedagógica. E ela é pedagógica por quê? Porque há algo que eu preciso compreender, que eu preciso aprender dentro daquela situação. Há uma lição ali que eu ainda não compreendi, mas que eu preciso compreender. E a esperança é que nos dá essa força de compreender os processos que nós estamos passando. Se eu não compreendo o processo doloroso, eu não tiro dali a lição que eu preciso, essa dor provavelmente vai se repetir algumas vezes na minha jornada. Então, a esperança, ela é um tipo muito particular de caridade.
muito particular de caridade. Por quê? Porque quando alguém está sofrendo, e você olha nos olhos dessa pessoa, você não consegue carregar a dor dela, porque toda dor é intransferível. Eu não consigo carregar a dor de ninguém, embora tenha algumas dores que, se eu pudesse, eu tiraria da pessoa, colocaria dentro de uma caixinha, guardaria e diria: você não precisa mais passar por essa dor. Mas a gente não consegue tirar a dor do outro. Mas a gente pode dar esperanças àquela pessoa. Dizer no fundo dos olhos dela: não se preocupe. Eu nem sei que dor é essa que você está passando. Nem sei que sofrimento é esse que você está atravessando. Eu nem consigo medir. Mas eu sei que você é capaz de passar por ela. Porque Deus não dá fardos pesados a ombros frágeis. Adriana, mas às vezes o fardo é doloroso demais. É tão doloroso que a gente pensa em desistir da caminhada. Mas a gente não pode desistir da caminhada. Porque se a tarefa chegou até nós, se ela nos alcançou, é porque Deus entende que nós somos capazes de dar conta daquela situação. Porque nenhum pai dá ao filho uma serpente se ele pede um peixe. E nem dá ao filho uma pedra se ele pede um pão. Então, a esperança, ela é esse tipo especial de caridade, porque ela nos torna capazes de doar para os nossos companheiros a coragem, para que eles não desfaleçam, para que eles não caiam. A esperança, que é irmã da fé, é ela a fé que traz a calma. É por eu ter fé que meu coração se aquieta. É por eu ter certeza de que tudo na vida tem um propósito que eu aquieto o meu coração. Então, quem tem esperança, como lembra o benfeitor Emmanuel, alimenta a perseverança. E não existe perseverança sem compaixão. Por quê? Porque um dos significados da perseverança é não retroceder, é não olhar para trás. Mas sejamos honestos. Só aqui entre nós, tem ninguém ouvindo. Quantas vezes por dia você pensa em algo que você fez e que você diz para você mesmo: eu não deveria ter feito isso? Por que que eu fiz isso? Por que que eu agi dessa maneira? Em quantos momentos da nossa vida a gente olhou para trás e se arrependeu de coisas que a gente fez quando a gente tinha... Vou falar por mim, Violane, que só tem 19 anos, que você tinha 14, 15, 16, 17, 20 anos e você olha: como é que eu pude ter sido tão burra, né, desse jeito? Quantas vezes a gente faz isso com a gente? Quantas vezes a gente olha para situações que nós não teríamos a menor condição de resolver, que estava fora do nosso alcance, e a gente olha para a gente, pega um chicote e diz assim: como é que eu posso ter sido tão idiota ao ponto de ter sido enredada numa situação dessa? E a gente pega um chicote e começa a se bater. Como é que eu posso ser tão incompetente? Porque eu estou olhando o tempo todo para onde? Para trás. O tempo inteiro. Me auto-siliciando, me auto-lesionando. Porque eu estou o tempo todo olhando para o tempo da minha ignorância. Então, se eu não tiver compaixão, eu não consigo
desenvolver perseverança. Porque para eu desenvolver perseverança, eu preciso ter a esperança de que as coisas vão melhorar. E eu não consigo perceber melhora nas coisas se eu estou o tempo todo olhando para os meus erros. Olhando para o que eu errei, para o meu equívoco, para a minha queda. Compaixão é uma virtude ou um sentimento muito mal interpretado no Ocidente. Porque aqui no Ocidente, nós interpretamos compaixão sob a perspectiva, sob o viés da religião, e geralmente a gente confunde compaixão com pena. Você vê um animal, que para mim não é nem animal, bicho, né? É quase uma pessoa, um cachorro. Você vê um cachorro no meio da rua, 1h da tarde, andando em piripiri, magrelo, babando de sede. Aí você olha aquele animal e diz: "Oh, tadinho, tá morrendo de sede." Isso quando já é capaz de fazer isso, né? Tadinho, tá morrendo de sede. E vira as costas e entra para dentro de casa e tchau. O que foi que você sentiu? Pena. Só. Pena. Vê uma pessoa caída no meio da rua, uma bicicleta para um lado, o corpo para o outro, aí olha, mas coitado, deve estar bêbado, e vai embora. Essa é a compaixão que a gente aprendeu no Ocidente, ter pena. No Oriente, no entanto, e aí no Oriente a gente vai falar, né, daquela parte do mundo que fica oposta à nossa. No Oriente, né, Coreia do Sul, Japão, China, Índia. No Oriente, compaixão é uma virtude ativa que pode ser, inclusive, desenvolvida e é ensinada, inclusive nas escolas, através da filosofia budista, que existe há mais de 2.600 anos. A compaixão, dentro da filosofia budista, é considerada uma virtude central e é uma das mais nobres virtudes do coração humano. Por quê? Porque dentro dessa perspectiva oriental, a compaixão ela é uma resposta ao sofrimento do outro. Ela é uma resposta ao sofrimento alheio. Você não julga, porque quando eu passo, vejo a pessoa caída no meio da rua, a bicicleta para um lado, o corpo para o outro, eu digo, coitado, caído no meio da rua nesse sol quente, deve estar bêbado. O deve estar bêbado é o julgamento. Na filosofia budista, a compaixão estabelece uma sensibilidade ao sofrimento do outro. Mas não só isso. Constrói em nós o compromisso, o desejo de tentar aliviar aquele sofrimento. Então, se a gente tem compaixão nessa perspectiva ativa, o cachorro passa na rua morrendo de sede, você corre dentro de casa, bota um balde com água lá na porta, porque mesmo que ele não beba água agora, ele pode voltar em outro momento e vai ter água na porta da sua casa. Compaixão no sentido oriental, dentro dessa perspectiva de uma virtude ativa, faz com que eu olhe aquele senhor caído no meio da rua, pare o carro, a minha moto, ou vá até onde ele está, pergunte para ele se eu está bem, se eu está precisando de alguma coisa, se eu consigo se levantar. Virtude ativa. Encontra alguém que chega no seu trabalho, todo dia chega alegre, conversando, sorridente, a pessoa entra e não te dá bom dia, ao invés da gente pensar, meu Deus do céu, o que aconteceu com aquela outra hoje, não deu nem bom dia para ninguém. Estar de mal com a vida, julgamento. Ao invés de fazer isso, dá uma volta, pega uma água, um café, bota lá na mesa da pessoa e pergunta, tudo bem com você? Você está bem hoje?
tentar aliviar a dor e o sofrimento do outro. Isso é compaixão, essa sensibilidade ao sofrimento do outro, o não julgamento da dor do outro. Porque essa é uma virtude que vai nos possibilitar a perseverança na vida. Gente, ninguém consegue perseverar sem desenvolver compaixão. Mas não a compaixão apenas pelo outro. É necessário, é imprescindível aprender a desenvolver autocompaixão. Não existe perseverança sem autocompaixão. Quando nós olhamos para nós, seres encarnados aqui na Terra, vivendo em um planeta ainda de expiações e provas, sabendo que em muitos momentos da nossa vida, na grande maioria deles, nós vamos estar passando por tarefas muito difíceis. Na grande maioria das vezes, nós vamos estar passando por tarefas muito difíceis. A gente vai estar reparando muitas vezes equívocos que nós cometemos lá em outras encarnações, que a gente não lembra agora. Mas, se eu sei que eu vou passar por esse processo doloroso, para eu perseverar, eu preciso desenvolver autocompaixão. Eu tenho que parar de olhar para trás, não retroceder. E não retroceder significa não me criticar demais. Não exigir de mim aquilo que ainda não sou capaz de fazer. Por quê? Porque eu vivo num mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas, então eu não posso exigir de mim perfeição. E a maioria de nós tem um alto nível de crítica. É um autocriticismo tão excessivo e tão exagerado que a gente fica se punindo, se martirizando porque cometeu um erro, porque ainda não deu certo, porque eu tenho um projeto, um sonho, meus pais investiram tanto, meu companheiro, minha esposa, e deu errado. E aí a gente começa a se martirizar com isso, que a gente é incompetente, que a gente é impotente, que a gente é inútil. Começa um processo de autocrítica tão severo que vai nos adoecer. Vai nos adoecer. Porque geralmente quem tem um processo, a autocrítica, muito exagerada, também tem um outro processo, a vergonha. Sente vergonha porque errou, sente vergonha porque acha que não deu certo, sente vergonha porque acha que é inútil, sente vergonha porque acha que ainda não aconteceu, porque não realizou o que precisava ser realizado. E aí começa a se cobrar muito e começa a sentir vergonha. E esses processos vão nos adoecendo. A gente desenvolve uma raiva por nós mesmos. Quantas vezes, em muitos momentos da nossa vida, a gente ficou com raiva da gente? Quantas vezes a gente passou por esse processo? A gente fica com raiva da gente e vai se auto-martirizando. Essa raiva, essa vergonha, ela vai nos adoecendo pouco a pouco. O Emmanuel, ele tem uma frase lindíssima e muito profunda no livro que chama Companheiro, está no capítulo 12. Ele faz uma analogia lindíssima das nossas quedas com as quedas d'água. Sabe aquelas quedas d'água de Foz do Iguaçu, né, que geram energia, que são pancadas muito violentas de queda d'água, que geram energia elétrica, né, que produzem energia. Ele faz uma analogia entre as quedas d'água e as nossas próprias quedas. Ele diz assim: Deus permitiu a existência das quedas d'água para aprendermos quanta força de trabalho e renovação podemos extrair de nossas próprias quedas.
quanta força de trabalho e de renovação a gente pode extrair das próprias quedas. O problema, que é o que a gente faz quando a gente cai? Eu sou burro, eu sou incompetente. Como é que eu fui idiota desse tanto? Como é que eu me permiti passar por isso? A gente pega um chicote e começa a se bater. E aí a gente vai ter dois problemas. A culpa, que acompanha a vergonha, e o excesso, o autocriticismo extremamente excessivo, que irá provocar no nosso corpo a descarga de uma série de hormônios que vão nos adoecer. E aí quando você começa a dizer para o seu cérebro, você começa a dizer para você mesmo, eu sou burro, eu sou incompetente, eu sou inútil, eu não sirvo para nada, não sei por que eu nasci, eu não sei por que eu estou aqui. Quando a gente começa esse processo de se autocriticar, eu sou incompetente demais, sou inútil demais, o cérebro ele não diferencia o que é imagem mental do que é objeto real. Então, quando você diz que você é burro, ele está entendendo que você é burro. Quando você diz para ele que você é incompetente, ele está entendendo. Ele não diferencia. E esse processo, gente, esse excesso de crítica, de autocrítica, esse excesso de vergonha das nossas dores, dos nossos equívocos, dos nossos desacertos, esse processo, ele vai desenvolver em nós ansiedade, depressão e uma série de outros tormentos e transtornos mentais que nós vivemos na atualidade e a gente fica se perguntando por quê que eu estou passando por isso. E não se dá conta que a gente passou anos e anos alimentando isso dentro de nós. E aí um dia a gente acorda angustiado, coração acelerado, as extremidades geladas, né, o batimento cardíaco, o coração explodindo dentro do peito, respiração ofegante. E aí assim, meu Deus, do nada eu tive uma crise de ansiedade. Não é do nada. Não é do nada. Quantas e quantas vezes nós fomos nos autolesionando? Sou incompetente, sou burro, não sirvo para nada, sou inútil. E esses processos mentais, eles acabam nos levando à ideação suicida. Por isso que a longo prazo, todas as vezes que nós repetimos isso para nós estamos adoecendo a nossa mente. Então é preciso olhar para nós mesmos com compaixão, desenvolver autocompaixão. Por quê? Porque vai, no mínimo, evitar em nós ansiedade e depressão. Quer ver uma coisa? Até falei disso ontem lá em Esperantina. Vamos imaginar, para você ver como as coisas acontecem dentro da gente. Vamos imaginar que nós estamos em uma savana africana. E a gente é uma zebra. E a zebra é o prato favorito do leão. Está dentro da cadeia alimentar dele. Então imagina que você está dentro de uma savana, você foi caminhando, se afastou do bando, encontrou um lago maravilhoso, muita água, muito capim, e por ali você ficou, comendo, né, enchendo o bucho, morto de feliz. De repente, você ouve um rugido, sua pupila dilata, seu coração acelera, sua respiração fica ofegante, o teu sangue começa a correr mais rápido no seu corpo, todo o teu organismo começa a dizer para você, corre, que é um leão. E você se manda no meio do mato, na savana, correndo, e o leão atrás.
Você corre o leão atrás, você corre o leão atrás, o leão atrás. Você corre desesperadamente, até que chega um momento que o leão desiste. Você olha para um lado, olha para o outro, a pupila volta ao normal, os batimentos cardíacos se acalmam, o sangue volta ao normal. Você respira normalmente e aí você procura um novo pasto, sai e vai comer seu capinzinho tranquilo, de boas. O leão sumiu. E ela vai embora, continuar a vida dela de zebra. Encontra as amigas dela zebras e vai continuar comendo e pastando. Agora imagine você, foi para um passeio na savana africana. E aí tá com lá as pessoas, os turistas, e de repente você vê uma zebra e sai caminhando, procurando a zebra, tentando encontrar a zebra. Quando você menos se dá conta, você se afastou do grupo de turistas e você escuta um rugido de um leão. Igual a zebra. Seu coração acelera, sua pupila dilata, sua respiração fica ofegante, seu sangue começa a correr mais rápido no corpo, seu corpo inteiro está dizendo para você o quê? Corra, meu amigo, corra. Você é amigo de leão. E você, ó, corre. Se manda desesperado, corre. Até que encontra o ônibus de turismo e entra desesperado, ofegante. E aí você começa a gritar, começa a chorar, começa a falar para todo mundo, quase que eu morro, o leão quase que me come, eu não sei como é que eu sobrevivi, como é que eu estou aqui. 10 minutos depois, você conta a mesma história para a pessoa. 20 minutos depois, você está contando a mesma história para todo mundo. Você chega no hotel, você conta a história para todo mundo. Você volta da viagem. 1 ano depois, você está dizendo, eu sofri o maior trauma da minha vida. Nunca mais na minha vida eu viajo para a África. Um leão quase me come. E todas as vezes que a gente lembra dessa cena, a gente revive a cena e a gente sofre o mesmo processo de ansiedade. Isso acontece todo dia com a gente. Todo dia. Vocês acham que a zebra ficou pensando no leão? Vocês acham que a zebra deita de noite, a cabeça no travesseiro e fica pensando, o leão quase me comeu. Eita, meu Deus, quase que eu vi comida de leão. Não, gente. Só quem faz isso são nós humanos. E a gente fica, como é que eu fui tão burra daquele jeito, me perdi do quando, eu sou mesmo burro, ignorante, nunca mais eu viajo. Começa o processo de olhar para o episódio passado, de olhar para o que ficou atrás. Não se acolhe. E aí, adoece de ansiedade, de depressão. Então é bom lembrar que para que eu possa perseverar diante da vida, enfrentando as dificuldades que são naturais do processo evolutivo, eu preciso não só desenvolver esperança, que é o capacete que protege os meus pensamentos. Toda vez que vier um pensamento pessimista, esperança. Toda vez que vier um pensamento de autocrítica, compaixão. Se acolhe. Porque uma das coisas mais difíceis da gente fazer é se acolher. Se um amigo chegar para você lhe contando um drama, um problema, você vai achar solução, você vai dizer se acalme, tudo vai ficar resolvido, não fique desse jeito, vamos achar uma saída. Se você quiser, pode ficar o final de semana aqui em casa, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Você abraça o amigo, de chore, que é bom chorar. Quando é um amigo, quando é uma pessoa que a gente ama, a gente acha logo a solução, diz, não, isso a gente vai dar um jeito. E aí, quando é com a gente, quando o problema é com a gente, o que a gente faz? Eu sou incompetente, eu sou burro, como é que eu pensei nisso antes? Por que eu fiz as coisas desse jeito? E se tem uma coisa que eu sei, e que talvez vocês todos também saibam, é que quando a gente foi criado por Deus e a gente reencarnou, a gente veio para cá, para a Terra, nós ganhamos de presente um ser humano para cuidar. Ele disse, você vai ter um ser humano para cuidar. Você vai ficar até um determinado tempo sob os cuidados de alguém, mas você tem um ser humano para cuidar. Esse ser humano vai precisar de atenção, de cuidado, de carinho. Você vai ter que levar ele para passear, levar para o médico, você vai ter que alimentar, você vai ter que botar esse ser humano para estudar, você vai ter que fazer com que esse ser humano prospere, cresça, você vai ter que dar afeto.
acolhimento para esse ser humano. Sabe quem é esse ser humano? Somos nós. Somos nós. Esse é o ser humano que a gente nasceu para cuidar. Por mais que a gente cuide dos filhos, do marido, dos amigos, do companheiro, da companheira, o ser humano que foi entregue na sua mão para você cuidar é você. Porque nossos filhos, na hora que Deus decide, Ele chama de volta para casa. Nossos pais também, nossos amigos. Mas em última instância, a pessoa que nós precisamos cuidar somos nós. Se você não estiver bem, se você não tiver saúde mental, se você não cuidar de você, você até pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, o melhor amigo do mundo, a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo, mas vai chegar uma hora que você vai adoecer. Porque você esqueceu que Jesus Cristo deu a aula magna de autocuidado, quando Ele disse: há um só mandamento que resume todos os outros: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como é que a gente aprende esse amor, Adriana? Eu me amo, eu me cuido, eu me acolho, eu não me julgo. E não me julgar vai dizer: ah, não, agora está tudo certo, todo mundo erra, eu vou continuar errando. Não, é aprender com o erro e não cometer mais a mesma bobagem. Mas primeiro eu me amo, eu me acolho, eu cuido de mim, eu me protejo. Quando eu aprendo a me amar, aí eu aprendo a amar o outro. Aí eu sou capaz de amar o outro. E amando o outro que eu vou conseguir amar Deus. Não dá para ser de cima para baixo. O amor é uma construção. E como ele é uma construção, ele precisa de um alicerce. Sabe qual é o alicerce do amor? Auto-amor. Auto-cuidado. Auto-compaixão. É o alicerce do amor. Olhe para a sua dor e diga para você mesmo, quando você puder: eu sei que está doendo, eu sei que é difícil, mas eu estou aqui para cuidar de você. Diga para você mesmo. Se abrace. A gente abraça as pessoas e às vezes a gente quer muito o abraço de alguém, não tem o abraço que você talvez mais precise hoje seja o seu próprio abraço. Se abrace, se aperte. Diga para você o quanto você se ama. Quantas dores você já passaram, quantas situações difíceis vocês já viveram. E vocês estão aqui porque foram fortes e corajosos. E para que a gente possa entender, de uma vez por todas, que a perseverança é um antídoto contra a depressão, contra a ansiedade, contra o suicídio. Perseverar significa não só esperar pacientemente, não só retroceder, não só desenvolver a autocompaixão, mas significa também, no processo da autocompaixão, não se comparar. Não se compare. Não se compare com ninguém. Você é um ser humano único, um projeto único de Deus. Não existe ninguém no planeta Terra igual a você. Não há ninguém com as suas particularidades, com as suas características, com as suas tarefas, com a sua missão. Ninguém. Não se compare. Porque a comparação é péssima. Geralmente a gente se compara com alguém que está acima da gente. A gente não quer se comparar com alguém que está abaixo. E a comparação nos adoece. Não se compare. Persevere no seu caminho. Tenha paciência de esperar os processos, porque eles vão acontecendo naturalmente. Acolha-se sem julgamentos. Aprenda com seus próprios erros. Porque os transtornos na caminhada de quem está em obra é natural. Nós estamos em obra. Então é natural os atropelos de vez em quando.
E outra coisa que o Emmanuel aconselha em um livro chamado Amigo. Ele diz que em todos os momentos difíceis da nossa vida, nós precisamos acender a chama da oração. Aprenda a tirar um minutinho do seu dia para conversar com Deus. Acenda a chama da oração, para que você alimente esperança, perseverança, autocompaixão. Acenda a chama da oração, porque a luz da prece, diz o Emmanuel, te fará ver a estrela da esperança e ela irá te guiar para o rumo certo. E para que a gente possa encerrar essa nossa conversa, tem um poeminha da Alda de Souza que diz assim: a medicina mais certa é aquela que não se cansa de colocar na receita a fórmula da esperança. Se a esperança é a essência da perseverança, vamos aprender a esperar e confiar, porque Deus não dorme. Muito obrigada, gente, pela atenção. Vamos então fazer nossa